Bom, então vamos continuar, né? A gente está aí desde o dia 11 de maio nas nossas comemorações aí do Centro Espírita Friburguense, aniversário da nossa casa. E hoje nós vamos ter a nossa irmã Sueli, né, para trazer mais uma palestra aí, mais um momento de reflexão para a gente. Então vamos fazer a nossa prece, pedindo aos amigos espirituais que aqui comparecem, que aqui nos auxiliam nesse trabalho, pedindo também a permissão de Jesus, nosso mestre e amigo, e que Deus também presente aqui neste momento, e que em toda essa reunião de hoje, nesse estudo da noite de hoje, nós possamos refletir e aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, falando também da nossa casa tão amada e querida, que nos dá essa oportunidade de conhecer a doutrina espírita, e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja auxiliada e inspirada, e que todos nós aqui presentes essa noite, encarnados, desencarnados, possamos aproveitar o momento. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Vamos aproveitar o friozinho, porque não demora muito, né? Não tem mais aquele frio que tinha antigamente, né? Agora está mais quentinha a cidade. Bom, se todo mundo gostasse do frio, como é que ia ser no verão? Ia ser complicado, né? Então é assim mesmo. Graças a Deus, né, que as pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, assim a gente pode auxiliar uns aos outros, aprender o que não sabe, ensinar um pouquinho do que sabe, e assim vai. Essa é a troca incessante no meio visível e invisível da natureza, né, onde cada ser colabora com a sua participação aí, e assim vai, né? Operando a própria evolução. Bem, nós estamos nesse mês aí também rindo à toa, porque nossa casa está aniversariando, uma casa querida que a gente ama, é uma extensão do nosso lar isso aqui, né? Da nossa casa, a gente se sente, há uma ligação assim, energética, né? Pelo menos eu tenho essa ligação energética com a casa, adoro essa casa e fico muito feliz dela estar aí em pé, levando um conforto, um consolo, levando conhecimento para todas as pessoas que aqui chegam, como eu recebi também quando aqui cheguei, né? Nós vamos hoje abordar exatamente essa questão do papel da casa espírita, né? Da função da casa espírita. O centro espírita não está aqui para resolver problema das pessoas, para arrumar emprego, para arrumar namorado, né? Não tem essa função de jeito nenhum, né? Até mesmo a própria assistência a material direta não é função do centro. Claro que isso vem por tabela, né? Porque quando a gente aprende que fora da caridade não há salvação, quando a gente aprende a solidariedade, o amor ao próximo, então nós vamos desenvolvendo a benevolência, que é correr atrás da situação que se apresenta, onde podemos ser úteis naquele momento. Então isso aí vem por tabela. Mas a função mesmo, a tarefa de uma casa espírita é dar conhecimento da doutrina dos espíritos. É divulgar a doutrina dos espíritos. Essa é a função principal. Não é nem o fato de auxiliar os espíritos e os encarnados naquela questão das obsessões. Essa é feita também, essa tarefa também é feita, mas não é a principal, porque com a divulgação, com a apresentação do conhecimento, nós nos imunizamos contra essa inferioridade que nos leva a uma obsessão que vai naturalmente precisar de uma reunião de desobsessão. Mas essa aqui é a maior de todas, é a mais importante do centro espírita, que é a divulgação da doutrina, que vai nos conscientizar das nossas tarefas, das nossas responsabilidades diante do mundo. Então essa é a principal função do centro espírita, ensinar a doutrina dos espíritos na sua maior pureza, na codificação kardeciana, né? Na
codificação de Kardec, onde os espíritos da verdade e não de verdade, como às vezes a gente lê, porque de verdade são todos. Todos nós somos espíritos de verdade. Mas da verdade, reunindo todo o conhecimento necessário, aí não, né? Precisamos ainda trilhar uma longa caminhada para chegar a uma evolução, a um aperfeiçoamento tão grande quanto esses que foram preparados há muitos anos e milhares de anos antes dessa terceira revelação de Deus para nós, que é a doutrina dos espíritos, conscientizando assim as criaturas das suas responsabilidades. Essa é a principal tarefa da casa espírita: divulgar a doutrina espírita, conscientizando cada um de nós que aqui se encontra, que procura essa casa ou que estuda a codificação, né, seja como for, conscientizar essas criaturas das suas responsabilidades perante Deus, perante a vida, perante si mesmo, que também é muito importante, né? A doutrina que apresenta, ela revela verdades incontestáveis. Até agora não foi contestado nenhuma delas. Por quê? Porque não é dela, ela não inventou nada. São verdades da natureza. São verdades que estão aí na natureza. Então, o Espiritismo funciona como um telescópio poderoso, né, para observar tudo no universo e dar a conhecer, mas, claro, especializando-se no ser mais importante da criação, que somos nós. Por que somos nós? Porque nenhum ser da criação é dotado desse conhecimento de querer e entender as coisas e o conhecimento de um Criador. Não entendemos a natureza de Deus, mas sabemos que Ele existe. Somos os únicos seres da criação que podemos fazer considerações sobre tudo, né? Porque somos inteligentes. Temos a inteligência e um raciocínio sem limites. Alicerçando-se sobre as bases da ciência, porque o Espiritismo é o único que reúne os três aspectos, científico, filosófico e religioso. Nenhuma outra reúne esses três aspectos, nenhuma filosofia. Ou é filosofia e ciência, ou é filosofia e religião, mas nos três aspectos é o Espiritismo. Antes de tudo, lógico, ele faz um apelo à razão, para que se possa crer na lógica dos fatos que apresenta, através da compreensão, e não de uma imposição de ideias, e sim de compreender os fatos como eles se apresentam, com a lógica que eles apresentam, né? Não apenas uma crença numa fé cega. Daí o seu progresso assombroso. Ah, mas que progresso assombroso? Assombroso. Né? Se formos buscar as estatísticas, não é a última que eu tenho aqui, mas eu tenho uma aqui, que o número de espíritas no Brasil cresceu de 2.300.000 em 2000 para 3.800.000 em 2010. Então, houve um aumento de 65%. Isso para os que se declararam. Mas nós sabemos que o preconceito está reinando aí, muita gente não declara. E muitos não conhecem, têm medo até de conhecer, por causa das responsabilidades que são obrigados a assumir diante de um conhecimento assim, né, que entrega à própria pessoa o segredo da sua felicidade, do seu sucesso, da sua vitória. Então é um progresso, sim, um progresso assombroso. E, inclusive, nessa pesquisa foi dito que são pessoas que estão mostrando um crescimento, inclusive na parte intelectual. Porque leva a pessoa a querer realmente conhecer mais, estudar mais, compreender melhor as coisas. Não precisa de ter título universitário para entender o Espiritismo. Acima de tudo, precisa ter simplicidade e humildade. Mas
cada conhecimento vai puxando novo conhecimento, e assim vai. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Mestre. Aí tem gente, mas quanta prepotência desses espíritas para falar que ele é o consolador prometido pelo Mestre. Então vamos analisar o trechinho da palavra de Jesus sobre isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Guardemos isso. A fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ora, o que pode estar, vamos voltar lá naquela frase que eu pedi para atentar, né? O que pode estar eternamente com alguém? Conhecimento, esclarecimento, verdade. Isso pode estar eternamente com alguém. Tanto que Jesus falou, eu irei, eu preciso ir, para que vocês recebam o novo Consolador. E outra coisa que muitas vezes a gente lê e não atenta, olha só. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ora, Jesus estava falando isso para uns discípulos, né? Ele estava explicando que tinha que ir, que mandaria outro Consolador. O próprio Tomé falou, mas mestre, para onde vais? E ele então ficava explicando isso aí para eles. Claro que esses com quem Jesus estava conversando não iriam receber assim da maneira como eles eram. Então, nesta questão aqui, a gente vê, claro que eu vejo claramente, mas outros irmãos de outras religiões que não são reencarnacionistas não vão ver. Mas vejam se aqui não subentende-se a ideia da reencarnação. Porque Jesus, esse Consolador, não viria imediatamente. Até porque não adiantaria, porque o povo não estava preparado para receber. Então precisaria de algumas encarnações, algum conhecimento a mais que não alcançariam naquela época. E se ele estará com vós, com vocês, né? Então essas almas reencarnariam e receberiam esse Consolador que estaria eternamente conosco. Esse capítulo está muito bem explicadinho, eu não vou ler porque para não tomar muito tempo, na Gênesis. Lá, predições, milagres e predições de Jesus. Procurem lá e vocês vão ler o texto inteiro, falando, explicando sobre essa questão. O Espiritismo, então, ele vem na época predita cumprir essa promessa do Cristo. Preside ao seu estabelecimento o Espírito da verdade. Por quê? O Espírito que reúne o conhecimento. Mas que verdade? Verdade universal. Não é prepotência, porque o Espiritismo não criou nada, ele não inventou. Tudo que o Espiritismo revela, filtrando as crendices e as superstições, sempre foram do conhecimento dos homens na Terra, desde os livros védicos, desde muito tempo, mais de 7, 9 mil anos. A lei de causa e efeito só não tinha esse nome, reencarnação. A lei de causa e efeito, tudo isso era do conhecimento dos precursores de Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele estava personificando a mensagem e a verdade universal nele que veio trazer isso. Mas todos aqueles que vieram antes dele, que foram enviados de Jesus, preparando o caminho, Forri, Confúcio, Buda, todos traziam verdades que não foram contestadas nem contraditas pela doutrina dos espíritos. Então essa verdade, quando ele diz ninguém vai ao Pai senão por mim, pelo que ele trazia, não é por ele, a pessoa dele, é pelo que ele trazia, pelo que ele mostrava, né, pelo que ele ensinava. Então esse Consolador, ele foi revelado pelos espíritos que reuniam conhecimentos sobre as leis universais. Não inventou, apenas revelaram, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábola. Ele disse, ele vos ensinará todas as coisas. Coisas que ele não podia ensinar, porque eles não iam entender. Não entenderam a mensagem dele, nem os próprios discípulos não entenderam, né? Não tinham ainda condições. Jesus veio trazer o que fazer, já que Moisés tinha falado o que não fazer, mas não entenderam. E até hoje a gente ainda não entende, né? A gente ainda não reúne todo esse conhecimento. Ensina todas as coisas, então fazendo compreender aquilo que Jesus ensinou por parábolas. Levanta o véu intencionalmente sobre certos mistérios. Também não vou ler, senão a gente não dá conta disso aqui. Mas procurem aqui, ó, em casa, dever de casa, 627 de O Livro dos Espíritos. Aqui está escrito por quê. Por que Jesus não falou tudo e qual é o papel do Espiritismo, já que Jesus falou tudo? Não, Jesus não falou tudo. Ele mesmo disse aqui que não falou. Olha lá. E meu Pai enviará em meu nome e que vos ensinará todas as coisas. Ele deixa claro que ele não falou tudo. Não tinha condição. O pouco que falou, não entenderam. Quando ele disse que para ter o reino de Deus era necessário nascer de novo, Nicodemos, que era mestre em lei, que era um dos homens mais inteligentes, membro do Sinédrio Superior, não entendeu? Entendeu sim, mas não compreendeu. Ele entendeu que era voltar para a barriga. Tanto que ele perguntou, terei que entrar na barriga da minha mãe? Ele entendeu que era nascer de novo, sim, mas ele só não entendeu como. Então ele que sabia, não entendeu. Então imaginemos as pessoas, né, que conviviam naquela época, que eram levadas, né, pelo povo, não iam entender. Então, na verdade, ele trouxe a segunda e prometeu a terceira, que foi a doutrina dos espíritos. Ela veio, portanto, devolver esse Deus a nós, né? Ele deixou de ser temido para ser amado. No momento que nós entendemos que um Pai nos quer bem, é misericordioso e vai nos ajudar sempre. Então a gente não tem que ter medo do Pai. Nós temos que ter amor por Ele. Então não é medo. A doutrina explicando essa situação de resgate, de reencarnação, ensinava que não é Deus que manda sofrimento, que manda amargura, que manda dor para a gente. Isso é uma consequência dos nossos atos. Uma das grandes conquistas do Espiritismo foi conciliar Deus e a injustiça e harmonizar a razão e a fé. Foi uma das grandes conquistas. Poucas filosofias conseguiram chegar perto de uma harmonia entre razão e fé, que viviam em constante conflito as duas. A razão malsinada pelos crentes e a fé ridicularizada pelos pensadores. Ainda mais na época que a codificação surgiu, determinavam um estado de confusão geral, do que adivinham sérias consequências, atingindo todas as camadas sociais, levando muitas vezes ao ceticismo, ao materialismo. E o Espiritismo veio fazer as pazes, né? Veio unir essas duas forças poderosas. Kardec
compilando e concatenando os postulados espíritas, à luz da revelação, estabeleceu este belo aforismo: a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É essa que a gente aprende aqui, é essa que a Casa Espírita divulga, essa fé raciocinada, não uma fé cega, longe disso. Fé e razão pertencem à essência da natureza humana. São atributos potenciais do espírito que se atualizam e se desenvolvem no decurso da vida. Quanto mais a gente aprende, mais a gente amplia esse poder, né? Essa fé e essa razão. Razão e fé são irmãs. Caminham juntas e mutuamente se auxiliam. O coração não tem por função combater o cérebro. Deus não nos deu o sentimento para crer e o entendimento para combater essa crença. Seria um contrassenso. Então, são duas coisas poderosas. A fé que se aprende aqui dentro dessa casa é uma fé raciocinada, é a certeza, é a fé que somos filhos queridos do Pai, que nunca estaremos abandonados em momento nenhum da nossa vida, que não somos entregues à própria sorte, à maldade alheia, nada disso. Mas que o que tiver que nos acontecer, vai acontecer. Nós escolhemos, somos espíritos reencarnados, falidos e falíveis, até que alcancemos a perfeição. Então, a nossa certeza, a nossa fé é essa, que estaremos sempre acariciados por Deus, sempre supervisionados por Ele, mas colocando aí um anjo amigo em nossa vida e material e espiritual para que possa nos proteger e nos auxiliar a passar os nossos momentos difíceis. Fé é manifestação natural da íntima e espontânea religiosidade da pessoa, né? Religiosidade por uma natural tendência deísta. Por quê? Porque, olha, quando a gente vê uma obra bonita, uma obra bem feita, funcionando bem, uma obra de arte, um bom livro, a gente logo pergunta: quem escreveu? Quem pintou esse quadro? Quem fez essa coisa bonita para eu dar os parabéns, para eu louvar, né? Pois é, quem fez o universo? O homem, desde que está no mundo aí na Terra, desde que surgiu, desde que desenvolveu um pouco a sua inteligência e pôde ver isso tudo, ele sabia que ele não criou isso. Quem criou? Alguém superior criou. Alguém que não era ele. Tanto que, bem nos primórdios, eles chamavam o relâmpago, o trovão, a tempestade de deuses, porque eles não podiam controlar. Estava acima da força deles. Então, eram politeístas por causa disso, porque não entendiam bem, né? Os deuses estavam aborrecidos. Então, essa ideia deísta sempre esteve no pensamento do ser humano, do espírito encarnado. E a razão desenvolve-se tocada pela necessidade de solucionar os problemas da existência frente à preservação da espécie e da própria vida. Então, são potencialidades inerentes à alma, né? Não podem ser inimigas, não podem brigar entre si. Elas têm que se harmonizarem, porque uma necessita da outra, né? Uma é a bússola, a outra é o leme. Isso aí é realidade na nossa vida. Mas alega-se que a razão é falha. Realmente ela é falha. Sujeita a conturbações, sujeita a erros incríveis, né? Senão, como nós vamos fazer para desenvolver isso e evoluir? A gente aprende com o erro. Mas, em relação às falhas da razão, nós perguntamos: como sabemos disso, se não pela própria razão? Como a gente sabe que falhou? Como a gente sabe que errou, se não através da razão, do raciocínio? Então, ao mesmo tempo que ela é falha,
ela nos dá a oportunidade do acerto. Então é grandiosa, né? Quer dizer, nós não podemos abrir mão disso aí, né? E nem pode. A maior conquista, né, do espírito humano é a razão. Ora, se a razão erra, é mediante o seu mesmo concurso que reconheceremos o erro e poderemos repará-lo logo, o que tem que ser feito, né? É o que tem que ser feito. Assim, a razão é um instrumento que empregamos tateando ainda, né, nas trevas da nossa ignorância para redescobrirmos a luz. Racionalismo não é sinônimo de ateísmo, longe disso. Quem deu os maiores exemplos de racionalismo, de uma pedagogia racionalista, foi Jesus, nos seus ensinamentos, através das parábolas. O que são parábolas e historinhas, senão aquela oportunidade de ludicamente oferecer algo a alguém para que ele tire suas próprias conclusões? Isso é racionalidade, né? Ele foi o maior de todos os racionalistas, né? Seus exemplos foram puramente racionalistas. Quer dizer, puramente não é o termo, mas os ensinamentos ali levavam a pessoa a organizar o seu pensamento, a deduzir através da razão. Tanto que ele terminava as suas pregações, as suas lições assim: quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem tiver olhos de ver, veja. Então, chamando a pessoa ao raciocínio mesmo, né? Logo, os conceitos espíritas despertam a nossa consciência. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Tentou despertar as consciências. Essa é a função da casa espírita. Despertar consciências. Tem 3 perguntinhas que a gente já conhece as respostas. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Quem pode fazer isso por nós? Ninguém. Não tem ninguém que possa fazer isso por nós, né? E todas as vezes que a gente coloca isso nos ombros do outro, é um fardo tão pesado que ele desiste. Não aguenta, porque não é possível. Felicidade é uma situação individual, particular, interna, né? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? Não é lógico isso? Como eu vou me responsabilizar pelo que os outros fazem? Isso foge do meu controle. Eu posso controlar a minha, o outro não. Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Não pelas obras dos outros, né? Nós só vamos ser reconhecidos e vamos responder por aquilo que fizermos. É a justiça divina atuando aí a nossa vida. Na fase primordial da vida, ela se inicia na total inconsciência. Criado simples e ignorante foi o espírito, né? A partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante rumo a uma cada vez maior consciência de si mesmo. Isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. Essa é a tarefa de cada indivíduo no seu trabalho evolutivo. As crianças começam a notar, as criaturas começam a notar primeiramente os princípios que lhes parecem vir de fora. Claro, simples e ignorante, a gente começa a perceber o que vem de fora. É como a criancinha ao nascer, né? No decorrer do seu progresso, principalmente o espiritual, percebe que tudo se encontra na sua intimidade, dentro dele mesmo. Não é o mundo que passa a se transformar. O que acontece é que os espíritos mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmos. Às vezes a gente fala, poxa, fulano está tão diferente comigo. Ele não está diferente, não. É a sua maneira de ver. Você se modificou, provocou mudanças nele e você mudou seu foco. Mudou seu modo de interpretar, de agir. Muitas vezes não é o outro que está diferente, é a gente que consegue ver o outro diferente. Porque nós estabelecemos essas mudanças interiormente. Leon Denis resgatou um típico ensinamento dos druidas. Muita gente atribui
essas afirmativas aqui, é Leon Denis, mas não é dele, não. Os druidas, segundo a história, Kardec foi inclusive preparado nesse meio. O povo celta, conhecimento aqui do nosso ocidente, era o povo celta. Os druidas eram os mestres entre eles. Eram aqueles sábios dentro desse povo celta. Eram os médicos, os astrônomos, os filósofos, né? Eram chamados de druidas. E eles tinham essa afirmativa que Leon Denis resgatou. E acaba que atribuem a ele, mas não foi ele que falou isso, foram os druidas, foi o povo celta. A alma dorme no mineral, respira no vegetal, sonha no animal, desperta no homem e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento ao seu processo evolutivo pelo universo infinito. Lindo, né? Ah, mas onde que a doutrina confirma isso? 1540. Está lá, do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. Então a alma estava dormindo lá no mineral, mas ela sonha no animal e ela já respirava no vegetal. Então é todo um processo evolutivo da alma, de acordo com a justiça divina, para que nada fique sempre do jeito que é, porque a lei do progresso é uma lei divina. E ela é aplicada a todos os seres, a tudo que existe, a tudo que está na criação. A nossa Terra também está caminhando para dias melhores, né? Para se tornar um plano regenerador. Aí nós temos aqui uma situação de Rui Barbosa belíssima. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha-se às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. A gente observa isso até na criança. Ora, a gente é como se nós dessemos a vida, né, ao nosso bebezinho. Não fomos nós temos a parte material, a genética, os genes, né, mas é como a gente recebe aquela criança que parece que é um papel em branco, né? E aí a gente vai ensinando, a gente vai dando fazendo com que ele aprenda as coisas, porque ainda é dependente, a gente vai fazendo a nossa parte, dali a pouco ele começa a entender, a fazer escolhas, e aí vai caminhando para um ponto em que não está mais no nosso controle. Foge ao nosso controle. Né? Então a alma também, ela gradativamente, ela vai se desenvolvendo. Então quem realmente termina a sua criação é o próprio ser. É o nosso filho, termina a própria criação dele. Ele que escreve a história dele, não somos nós. Embora a gente queira, mas a gente está errado. Não é isso que é para fazer. Não é? A gente cria, né? A gente parece que dá vida, cria, mas quem vai decidir o que vai ser, como vai ser, o que vai fazer, são eles. E muitas vezes a criação deles para eles mesmos é mais divina que até a nossa, porque eles às vezes escrevem tão bem a história deles, que se nós fôssemos escrever, nós íamos passar longe disso. Né? Então é uma comparação, porque a caminhada evolutiva da alma pode ser ilustrada por uma vida aqui na Terra. Parece que a criança não sabe nada, mas ela sabe muito, mas ela está embotado, está camuflado, ela não pode se manifestar ainda. Então ela vai fazendo todo o seu processo evolutivo, no início criada e assim orientada pelos instintos, e vai desenvolvendo a inteligência, que vai dando poder de escolha, e assim vai. Assim também é a alma, ao ser criada simples e ignorante pelo Criador. A alma desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades, aquela que temos para com nós mesmos. Essa é a maior de todas, porque nós vamos estar conosco em qualquer lugar que estivermos. Em qualquer tempo nós estaremos conosco. Nisso não tem outra verdade maior do que essa. Nós somos energia, nós somos a individualidade, a consciência, então estará sempre conosco. Os acontecimentos exteriores da nossa vida são o resultado direto de nossas atitudes internas. Isso aí, muitas vezes a pessoa não gosta de ouvir, mas é verdade. A
A princípio, a gente pode relutar para assimilar isso, né? Porque a gente adora culpar o outro e achar uma justificativa para aquilo que a gente está fazendo, principalmente se for errado, né? Porque é muito melhor continuar a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que estão longe, né, acima do nosso controle, do que encarar a verdade, do que perceber que somos aquilo que fazemos de nós mesmos. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Fatalidade não é isso, não. Mais uma coisa que essa doutrina maravilhosa demonstra. No capítulo que fala da fatalidade, fatal mesmo só o momento da morte e do nascimento. Porque as coisas, nós temos livre-arbítrio. Na 852, Kardec pergunta, mas há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da sua maneira de agir. A desgraça parece que está em seu destino, não é verdade? Eles respondem, são, talvez, provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais a conta do destino, que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás mais ou menos consolado. Ninguém quer admitir, mas a verdade é essa. Kardec comenta que as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar segundo o nosso caráter e segundo a nossa posição social. São as escolhas que fazemos. São as interpretações que damos. Ninguém tem culpa disso. Achamos mais simples e menos humilhante culpar o outro. Né? Para o nosso amor próprio, é melhor culpar o outro, atribuir o nosso fracasso à sorte ou até mesmo ao destino do que a nós mesmos. Mas não é assim. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a elas, repelindo as ideias más que nos foram sugeridas. Somos livres, está lá na codificação. Mas não existe arrastamento para o mal? Claro que existe, é o que mais se tem. Mas eles vêm atrás e falam assim, mas não são irresistíveis esses arrastamentos. A gente não pode se entregar nem se acomodar diante de uma situação que às vezes é conveniente para nós, né? A fatalidade, como Kardec obtém dos espíritos, só existe no momento, principalmente no momento da morte e do nascimento. A 853 fala isso, ó. Fatal no verdadeiro sentido da palavra só um instante da morte, porque esse a gente não pode mexer nele. Ué, mas se eu me matar e eu não estou mexendo? Não está não, você está antecipando. O seu momento da morte não era aquele. No seu momento da morte você não pode mexer, você pode antecipar, mas aí você não está mexendo no horário da sua morte. Você está antecipando, escolhendo algo que não era para acontecer. Não é uma fatalidade quando uma pessoa tira a própria vida. Isso não é fatalidade. Ninguém vem ao mundo para tirar a própria vida. Então, no momento da morte, que a gente chega naquele momento lá, aquilo ali é uma fatalidade. A gente não morre nunca pela mão alheia antes da hora, se a gente não contribuiu para isso. Isso a gente já falou e a gente ainda vai mais à frente, né, falar sobre essas verdades aí que a doutrina revela. A fatalidade aparente que semeia males pelo caminho da nossa vida, pela nossa trilha, né, não é mais do que a consequência do nosso passado, que um efeito voltado sobre a sua causa. É o complemento do programa que aceitamos antes de renascer, atendendo assim aos conselhos dos nossos guias espirituais para o nosso maior bem e elevação. Falamos muito sobre isso agora nessas reuniões de terça-feira, que estávamos abordando a escolha das provas. É inevitável que todos nós, melhor dizendo, né, é inevitável para todos nós de que vivemos invariavelmente escolhendo. Quando Deus criou o homem simples e ignorante, deu a ele esse presente, a liberdade de escolha. Ah, mas como ele podia fazer isso? Criou simples e ignorante, ninguém sabia nada, como é que ia poder escolher? Aí ele colocou um anjo amigo junto para auxiliar esta alma nas decisões a tomar,
que ele ainda não tivesse condições, como a gente faz com o nosso bebezinho. A gente não toma decisões por ele. A gente não coloca a roupinha quente ou fria de acordo com o tempo. Ele não sabe ainda, a gente faz isso. Os espíritos amigos, os anjos da guarda, também fizeram isso conosco. Nos ajudaram a escolher, a decidir quando ainda não éramos capazes de fazer. Mas assim que íamos desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso conhecimento, passamos a tomar decisões, passamos a fazer escolhas. E a gente de lá para cá só faz isso. É através das nossas escolhas que assumimos as nossas responsabilidades. Ninguém pode escolher nada por nós, porque senão nós não seremos responsáveis por aquilo que acontecer de certo ou errado, por uma escolha que alguém fez para a gente. Né? Só quando a gente não tem ainda condições de escolher que alguém pode fazer isso. Do contrário, não. Né? Se estivermos aí no nosso perfeito raciocínio, somos nós que fazemos isso. A condição primordial do livre-arbítrio é essa, é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. A gente escolhe tudo, todos os dias. Tudo. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. E a noite que vamos ter é escolhida por nós durante o dia. Porque se a gente não teve um bom dia, também não vamos ter uma boa noite, não. Se a gente não agiu direitinho durante o dia em vigília, nossa noite vai ser também tumultuada. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Então, é por isso que a gente tem que responder por aquilo que faz, né? Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Quando a gente parar de culpar o mundo pelas coisas. O mundo não tem culpa de nada. Né? Não tem culpa de nada. Quando deixa de se acomodar diante das situações que se apresentam. A doutrina espírita nunca ensinou acomodação. Ela não ensina revolta. Ela ensina resignação, que está muito longe de acomodação. A resignação é a aceitação do fato, para então trabalharmos para fazer mudanças, para mudar as coisas que podemos mudar. Esse é o grande trabalho do Centro Espírita, divulgar essas coisas, ensinar isso, despertar as consciências. Mas nós temos um péssimo hábito de se acomodar diante das situações. A gente se acomoda. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas quem puder, pega na internet um texto chamado Opinião de Clarice Lispector. A hora já está avançando, não vai dar tempo. Mas aqui ela diz isso, ó. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Só o início, olha só. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre todas as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. É um texto maravilhoso. Aí se pergunta para alguém assim, fulano, por que você não sai? Por que você parece que você não se interessa? Não, você nem vê o sol. É porque eu moro num apartamento de fundos. É o que ele vai te responder. Mas não é isso. Ele está acomodado ali. Se não pode mudar o apartamento, se não pode sair, vamos fazer mudanças interiores ali para melhorar a nossa vida. Não é a gente se acomodar. Isso é um exemplo. Aqui tem mais coisas, né, que retrata a nossa vida do dia a dia. Mas o que nós não podemos realmente nos acomodar, o que a gente não pode aceitar e se acostumar é com a falta de educação, com a falta de respeito. É com isso, nós não podemos achar que isso é normal. A selvageria, os erros, os escândalos, a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode se acomodar diante disso. Ah, mas eu vou fazer o quê? Eu vou sair gritando pela rua? Não, procura não fazer igual. Porque quando a gente se acomoda, a gente acaba fazendo igual, porque acha normal. A gente acha normal. Uma vez eu estava escandalizada por uma coisa que eu ouvi, porque a gente só ouve tragédia hoje em dia, é uma coisa horrorosa, a gente pensa que ouviu tudo e ainda havia uma coisa pior, né?
Aí a pessoa, mas você ainda se escandaliza com isso? Você ainda acha isso? Eu falei, o quê? O dia que eu deixar de me escandalizar com isso, eu estarei muito ruim. Deus me livre. Eu tenho que me escandalizar, sim. Eu não posso banalizar as coisas, achar que é assim mesmo. Não, não é assim. Não pode ser assim. Somos irmãos aqui na Terra. A gente não pode fazer mal para as pessoas. Isso não está certo. Eu não posso achar que isso é normal. Não é normal. A gente tem que... Se não pode fazer nada, pelo menos não fazer igual, porque quando a gente acha que é normal, a gente acaba fazendo também. O outro faz, eu posso fazer? Não, não pode não. Ele faz, mas está errado. Se você todo dia dá bom dia a uma pessoa que não te responde, não deixa de dar bom dia não, continua dando bom dia para ele, porque ele está errado em não responder e você está certo em dar. Em desejar um bom dia para ele. Um dia ele vai responder. E se não responder, você não deu para ele responder, você não desejou um bom dia, você quer que ele tenha um bom dia. Se ele não quer responder, se ele não deseja mesmo para você, não importa. Você tem que continuar dando bom dia. Mas isso aí é ser bobão. Não, não é não. Não é não. Não é ser bobo, não. Isso é ser certo, é fazer aquilo de acordo com a sua consciência, com aquilo que você acha certo. Rui Barbosa... De novo, né? O baixinho arretado aquele, né? Apaixonante, apaixonante. Eu até tenho um texto que depois eu trago. Um ladrão foi roubar lá umas coisas dele. Aí ele pegou o sujeito, ele foi tão rebuscado, falou tanto naquela linguagem rebuscada que ele tinha, que o ladrão ficou ouvindo, depois ele falou assim, mas doutor, eu levo ou deixo? Porque ele não entendeu nada. O baixinho era arretado mesmo. Ele disse assim, isso é sério, olha só. Lá atrás, hein? Parece que foi dito hoje. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Uma vez, a gente estava num grupo, aí alguém perguntou a minha profissão, eu enchi a boca, falei, professora. Aí a outra depois falou assim, você devia ter vergonha de falar que você é professora. Eu fui comprar a prazo, não quiseram me vender, que meu contra-cheque não alcançava. Aí eu falei, não, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho vergonha de quem trata a educação do jeito que trata. Eu tenho vergonha disso, não é de ser professora. Eu tenho vergonha de quem desvaloriza o profissional, não da minha profissão. Não foi minha primeira escolha, não era isso que eu queria. Mas fui tão feliz nisso e continuo sendo, que a gente acaba não deixando de ser, né? Então é isso, a gente tem vergonha, a gente tem que vergonha dessas coisas, mas não de ser o que a gente é. Né? Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, eu estou com vergonha de ser brasileiro. Porque está uma coisa tão... Não tem que ter vergonha disso, não. A gente tem que ter vergonha das pessoas que estão tornando o nosso país o que ele está. A gente tem que ter vergonha dessas pessoas que não têm vergonha de fazer o que fazem. É isso que é vergonhoso, não é a gente ali na nossa situação, né? Em alguns momentos é necessário a gente entrar em crise. Que às vezes as pessoas, nossa, você é revoltado. Eu digo, não, eu entro em crise. Revoltar, eu entro em crise. Por quê? A crise é necessária, porque sai da acomodação. A crise é importante para você retomar uma realidade, uma situação. Crise vem do termo crisis. Segundo os gregos, essa palavra tem como significado o estado das situações e ações quando em mudanças, sendo essas para melhor ou pior. Ou seja, estar em crise é quando as coisas estão mudando, de forma que não mudaram ainda, é aquele período, é aquela trajetória, mas também não estão como antes, e com o passar da crise se saberá se mudou para melhor ou para pior. Crise no latim vem de crises também com C, né, do grego é com K, e também pode significar ruptura, término, reparação. Então é bom entrar em crise, porque a gente rompe com aquilo que a gente não está achando certo. A gente rompe com grupos que a gente não está gostando da situação.
Não precisa ficar inimigo. Mas se não dá para conviver, não dá para conviver no dia a dia. Né? Então, não é separação e desprezo, não. É apenas enxergar a realidade e não ser conivente com determinadas situações que são muito ruins. Isso acontece, né, quando se estabelece limites no nosso mundo interior. Quem não estabelece limite no mundo interior não consegue alcançar, né, uma paz aí para seguir seu curso. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser os nossos direitos pessoais. Eles nascem disso. Limites são como portais, né, portais dos bons relacionamentos. Quando a gente não estabelece limites, acaba mal um relacionamento, seja ele qual for. Um relacionamento afetivo, de amigo, de profissional, não importa. Estabelece limite que tudo dá certo. Cada um vai reconhecer o seu. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros sem sufocá-los e sem desrespeitá-los. Essa é uma boa política, estabelecer limites. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. A hora que o ser entender isso, tudo melhora. A gente quer que as coisas melhorem, mas a gente não faz a parte que tem que fazer, né? A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Quanto mais a alma aprende, quanto mais ela conhece, mais liberdade ela tem para escolher. E mais responsabilidade ela também assume. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Quando ele não assume responsabilidade, nada dá certo, né? A noção de moralidade é inseparável da noção de liberdade. Aqui a gente chega ao anarquismo. Lindo, o anarquismo é lindo. Ela está falando a maior besteira. Não é não. Mas essa forma de governo, que forma de governo? Anarquismo não é forma de governo, nunca foi. Anarquismo é a ausência dele, não tem governo. Quem precisa de governo é quem erra. É quem não tem responsabilidade, quem não tem consciência daquilo que tem que fazer. Quem tem não erra, não precisa de governo. Né? Quem cumpre a sua tarefa, quem faz a sua parte, quem tem responsabilidade e dignidade, não precisa de ninguém vigiando. Não precisa nada disso, porque vai fazer certo. Né? Então, essa é a ideia. Né? A anarquia, ela é erroneamente chamada, né, e associada ao caos, mas longe disso. A gente só tem governo porque a gente erra. Faz bagunça? Não. A gente não faz que a gente respeita. Se não tiver placa de trânsito, não tiver um guarda, a gente faz contorno errado. Todo mundo faz aqui, ó, no meio da avenida. Tem um guarda ali, não faz, não tem, entra. Tem que ser governado, tem que ser multado, porque não obedece, né? A responsabilidade, ela é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Se a consciência não acusa, é porque a gente não errou. Mas fulano fez errado. Ele não sabe disso, porque a consciência não o acusou. Então, ele não está nem errando, ele não alcançou esse nível de conhecimento. Porque a sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos erros. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir. Agora, também descobrir a razão do próprio querer. Não é simplesmente ir. Vai por quê? Não sei. Não é assim. Né? Não existem vítimas de nenhuma fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Novamente, eu falo, adoro essa frase de Mário Quintana. Falo muito para mim isso, né? O pior dos nossos problemas é que ninguém tem nada com isso. Não tem mesmo. Bem que a gente queria que alguém tivesse, né? Nós não vamos conseguir chegar exatamente em tudo que eu queria aqui. Mas nós vamos dar um pulinho aqui. Tem mais 5 minutinhos, né? A gente começou. Despertar, entretanto,
é condição inadiável para que se atinja as verdades transcendentes, reavivando em nós a consciência que os objetivos essenciais para os objetivos essenciais da eternidade. Esse é o trabalho do Centro Espírita. Despertar consciências. Todos os esforços da criatura servem a um único objetivo. Por que o centro não salva? Por que é fora da caridade que não há salvação? Porque o Centro Espírita, ele divulga uma doutrina maravilhosa, que revela as leis da natureza, revela as leis de Deus, mas a gente tem que cumprir. Porque a gente está cheio de leis aí no mundo. Nenhuma funciona porque a gente não cumpre, não é isso? A gente não cumpre essas leis. Aí elas não funcionam. Mas para o sujeito que não liga, né, que é realmente irresponsável, não adianta ter lei, porque ele não vai cumprir mesmo. E para quem é responsável não precisa da lei. Já cumpre, né? Essa é a realidade da gente. Estar perfeitamente harmonizado e centrado em tudo o que existe é o requisito primordial para atingirmos a plenitude da nossa vida. Paulo, em carta aos Efésios, disse isso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, andai prudentemente, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí vem Jung falar o seguinte: não há despertar de consciência sem dor. Não vamos esperar por isso. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa é a grande verdade. Não vamos achar que crescimento não dói. Tem criança que tem dor na canela porque o osso dói, né? Está crescendo. Crescer dói. Crescer dói. Machuca. Aí vem essa doutrina maravilhosa e o centro divulgando essa questão que em favor da nossa evolução operam leis naturais que um dia serão reconhecidas pela ciência oficial e não vai demorar muito, tá? Reencarnação. As experiências na carne serão repetidas tantas vezes quantas forem necessárias até que aprendemos as lições da vida. Causa e efeito. Lei de causa e efeito. Colheremos invariavelmente o fruto de nossas ações, aprendendo a distinguir o certo do errado, o que nos é lícito para não fazer. Lícito ou não fazer. Sintonia psíquica. Somos inspirados e conduzidos por influências espirituais que podem nos precipitar no abismo ou nos elevar às alturas, mas sempre de conformidade com o rumo que imprimamos à nossa vontade. Tudo isso para vencer o egoísmo e nos preparar para a vivência do amor, a lei suprema de Deus, que equilibra o universo e sustenta a vida, para então alegrarmos-nos com o doce sabor da vitória, a vitória do bem sobre o mal. Portanto, não percamos tempo, não deixemos o tempo passar. Ele é valiosíssimo, a gente não tem como recuperar. Um presente de Mário Quintana aí. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava mais o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que infelizmente nunca mais voltará.
Muita paz para todos.